Futuro Militar. Se você está estudando para fuzileiro naval, aprendiz de marinheiro ou sargento de aeronáutica, este é o canal correto. Não sai, não procura outro canal. Este é o canal correto. Se você não me conhece, deixa eu me apresentar para você. Eu sou o professor e sargento Ricardo Oliveira e eu vou te dar uma aula, um bizu muito rápido de transitividade verbal. Você tem dúvida de transitividade verbal? Se você tem dúvida, então é só você permanecer aqui, que eu tenho certeza que você vai chegar na prova de fuzileiro, de aprendiz de marinheiro ou de sargento de aeronáutica e você vai gabaritar no concurso. Bem, como aqui no nosso canal nós já batemos demais sobre fuzileiros navais, que é o nosso carro-chefe, é o nosso carro forte aqui, eu gostaria de contar uma novidade para vocês. Nós estamos lançando aqui exatamente, já encaminhando para o final de 2024, início de 2025, nós estamos lançando um curso para sargento de aeronáutica. E o melhor, você pode ter um combo na turma online ao vivo, sargento de aeronáutica / aprendiz de marinheiro. Você vai estudar para os dois concursos numa única tacada só. Você adquire o plano da turma online ao vivo para sargento de aeronáutica e já estuda também a parte ali de química, que vai ser o diferencial, e os exercícios para aprendiz de marinheiro. É um combo, cara. Só aqui você encontra isso. Parcelamos em 5 vezes sem juros, então é vários bizus para vocês. É só você aderir, cara. Não tem como, não tem como. É o maior bizu para concurso militar. Agora nós temos fuzileiro naval, aprendiz de marinheiro, sargento de aeronáutica e tem um combo que é sargento de aeronáutica / aprendiz, ok? Antes de eu iniciar a aula, deixa eu só te pedir essa permissão rapidamente. Vou só mostrar para você a nossa plataforma de sargento de aeronáutica por dentro. Vou mostrar rapidinho, daqui a pouco a gente já parte para a aula, beleza? Então vamos lá. Aqui está a nossa plataforma por dentro. Tenho certeza que você já ouviu falar na plataforma da Hotmart. Então é uma plataforma extremamente confiável, cara. Aqui você não tem problema nenhum. A Hotmart que gerencia, que cuida de tudo isso. E tá aqui, sargento de aeronáutica, curso para sargento de aeronáutica, escola de especialista, 140 conteúdos. Nesse momento que eu tô gravando para vocês, tem 140 conteúdos. Professor, vai ter só isso? Ou vai ter apenas isso? Claro que não. Aqui é um organismo vivo e a gente vai estar atualizando sempre aqui a nossa plataforma. Então aqui dentro você vê que já é tudo separado por módulo, tá? De português, e cada módulo desse vai ter as suas aulas. Olha aqui, ó, período simples. 14 aulas aqui dentro de período simples. Aí período composto, acentuação gráfica, e aqui você pode observar que tem a parte de inglês, 20 conteúdo de inglês, ainda vai entrar mais conteúdo de inglês aqui. Nós adentramos agora em física. Pode ver que é tudo separado. Cara, o mais organizado possível para você, com base no edital, com base na forma escalonada de aprendizagem. Então é só você pegar da aula 1 em diante, que já é o modo correto de você estudar. E nós temos aqui no final a nossa parte de matemática, função do primeiro grau. 5 aulas em função do segundo grau. 9 aulas e aqui e assim sucessivamente. Tudo bisurado para você, inclusive provas anteriores, tá? Inclusive provas anteriores. Nós vamos aumentar muita coisa aqui, hein? Não esqueçam disso, ok? Deixa eu voltar para mim. Então, militar, nós vamos iniciar aqui, vamos falar sobre transitividade verbal. Eu não vou esgotar, a ideia não é esgotar, é passar um bizu muito rápido para você. Aqui no canal já tem vários bizus de português para você, vários bizus mesmo. E agora nós vamos iniciar uma aula, beleza? Vamos lá. Nós vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre transitividade verbal. Então, o que é a transitividade verbal? É aquilo que vai complementar o sentido do verbo, tá? Transitividade verbal é aquilo que vai complementar o sentido do verbo. E eu tenho o verbo transitivo direto, já costuma com a sigla aí, hein? O verbo transitivo indireto, eu tenho a junção deles, verbo transitivo direto e indireto. Eu tenho o verbo intransitivo e eu tenho o verbo de ligação. Então, quando nós estudamos esse assunto, você tem que saber quando que é um verbo transitivo direto, quando que é um verbo transitivo indireto, quando que é um verbo transitivo direto e indireto, quando você tem um verbo intransitivo e quando você tem
um verbo de ligação. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo, tá? Quando que eu tenho um verbo transitivo direto e direto? Vamos lá, ó. Eu comprei um carro. Eu comprei um carro. Aí, para quem já acompanha o canal, sabe que eu sempre falo que a primeira coisa que você faz quando vai analisar sintaticamente uma frase é identificar o verbo. Então, a primeira coisa é o verbo. Qual é o verbo ali? O verbo é comprar, concorda? O verbo é comprar. Então, você vai fazer uma primeira pergunta ao verbo. E quem eu acho nessa primeira pergunta? Eu vou achar o meu sujeito, tá? Então, vamos lá. Quem é que comprou o carro? Essa vai ser a pergunta que você vai fazer, ó. Essa vai ser a pergunta. Quem é que? Quem é que? Quem é que comprou um carro, professor? Quem comprou um carro foi eu. Então, esse eu é o famoso sujeito. Qual é o sujeito? Simples. Cara, tem vários bizus aqui no canal, tá? Agora que você achou o sujeito, você vai fazer a segunda pergunta ao verbo. Você fez a primeira para achar o sujeito. A segunda pergunta que você faz ao verbo, você vai achar a tal da transitividade, tá? Aí, nessa segunda pergunta aqui, vou trazer para cá. Você vai falar o seguinte: se o verbo te responder o quê, normalmente o quê, o quem, se for um desses dois aqui, tá? A gente vai estar diante do verbo transitivo direto. Professor, não entendi, você vai entender agora. Se eu falar para você, eu comprei. E aí, se eu falar para você, eu comprei, o que você vai responder? Professor, o senhor comprou o quê? O senhor comprou o quê? Veja que automaticamente, na sua cabeça, você já me respondeu, o senhor comprou o quê? Se sai se sai um artigo, quer dizer que esse aqui é o meu famoso... Vamos trocar a caneta? Esse aqui é o meu famoso verbo transitivo direto. E se eu tenho um verbo transitivo direto, eu vou ter a sua complementação. O que é que eu comprei? Vamos lá. O que é que eu comprei aqui? Eu comprei... Deixa eu só trocar a cor para ficar bem nítido para você. Eu comprei um carro. Então, um carro é um complemento dessa transitividade. Quer dizer que ele é o meu famoso objeto direto. Pronto. Tá aqui para você. Esse é o bizu para você achar a transitividade. É claro que você tem que saber o bizu de cada uma delas. Eu te passei aqui sobre o verbo transitivo direto. Agora eu vou te passar do verbo transitivo indireto, tá? E para isso, eu vou apagar aqui. Para isso, eu vou apagar. E vamos descer mais um pouco. Agora, vamos lá para o verbo transitivo indireto. Quando que eu tenho um verbo transitivo indireto? Eu vou ter um verbo transitivo direto quando eu fizer um outro bizu que eu vou te passar agora. Olha só. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Você vai usar as mesmas estratégias lá em cima. Você vai identificar o verbo, verbo precisar, e você vai fazer a primeira perguntinha ao verbo. Quem é que precisa de ajuda? Igualzinho lá em cima. Quem é que precisa de ajuda? Então você vai ver que é novamente eu. Eu preciso de ajuda. Meu sujeito, como eu só tenho um único elemento dentro do núcleo, sujeito simples. Agora, eu preciso. Se eu falar para você, eu preciso, você vai me responder assim, ó. O senhor precisa de quê? O senhor precisa de quê? Veja que agora existe aqui, ó, uma preposição. Todas as vezes que tiver uma preposição, é porque esse verbo é um verbo transitivo indireto. Então, olha aqui, ó. Eu preciso de quê? Eu preciso de
que. Se aí eu preciso de que, é porque aqui é um verbo transitivo indireto. E se eu tenho verbo transitivo indireto, é porque obrigatoriamente eu tenho que ter um objeto indireto. E qual é o objeto indireto? É o complemento. Do que eu preciso? De ajuda. Veja que aqui, ó, eu tenho esse de. Eu tenho essa preposição. Por que eu tenho essa preposição? Porque o verbo exigiu. Porque quem precisa de. Olha, veja que o verbo exige isso. Quem precisa de alguma coisa. Ele precisa de quê? De ajuda. Então esse de ele tá aqui porque o verbo exigiu, ok? Ó, vamos lá. Tô pagando bizu pra vocês aqui. Pagando bizu pra vocês nunca mais errarem isso aqui. Agora eu tenho a junção dos dois. É o verbo transitivo direto e indireto. Quando que eu tenho um verbo transitivo direto e indireto? Quando eu tenho a junção dos dois. Vamos lá, ó. O juiz anexou o documento ao processo. O juiz anexou o documento ao processo. Tá? Ignora o processo ali, eu sei que saiu igual a minha cara, mas ignora isso aí. Então, a primeira coisa que eu faço, identificar o verbo. Qual é o verbo? Anexar. Achei o verbo, o que eu vou fazer, professor? Pô, o senhor já explicou várias vezes aí. Se eu achei, eu vou fazer a pergunta ao verbo, que é aqui, ó, esse bizu aqui. Cadê? Deixa eu trocar a canetinha. Vamos botar aqui apontador de laser. Olha aqui, ó. Esse é o meu primeiro bizu. Essa é a minha primeira pergunta que eu sempre faço. E eu vou achar quem? O sujeito. E normalmente essa pergunta é assim, ó. Quem é que? Então, quem é que comprou um carro? Eu. Quem é que precisa de ajuda? Eu. Agora, quem é que anexou o documento ao processo? Quem é que anexou? Professor? Obviamente, quem anexou foi o juiz. Se foi o juiz, quer dizer que o juiz é o meu sujeito simples. E se você aí tá estudando para o Correio, se você tá estudando para a Guarda Municipal, isso aqui cai na sua prova também, tá? Isso aqui é português, cai em basicamente todos os concursos do mundo. E fora do planeta Terra também. Cai em Júpiter, Marte, tá bom? Cai em todos os concursos. Então, para você que quer ser militar ou quer estar estudando para outro concurso, pega o bizu aqui. Então, vamos lá. Agora que eu achei o sujeito, eu vou fazer a minha segunda pergunta, que eu vou achar a transitividade. O juiz anexou. Agora, preste atenção. Anexar. Vamos lá, preste atenção. Anexar. Veja que aqui vão surgir duas coisas. Olha só. Quem anexa alguma coisa em algum lugar. Mais ou menos isso aqui. Vão ser duas coisas. Quem anexa alguma coisa em algum lugar. O juiz anexou o quê? Olha aí o quê. Se tem o quê, é porque é verbo transitivo direto. Nós estudamos isso. Então, o juiz anexou o quê? O que o juiz anexou? Professor, o juiz anexou, vamos botar de vermelho, o documento, não foi? Então, o documento é o meu objeto direto. Então, eu já sei que anexar, no mínimo, é um verbo transitivo direto. No mínimo. Só que ele anexou esse documento aonde? Aonde que ele anexou esse documento? Ao processo. Veja que tem um A. Esse A de ao processo, ele não está aqui de agarra, é porque o verbo exigiu essa preposição. Então, ele anexou. Vamos trocar aqui agora a cor. Vamos botar aqui um roxo. Ele anexou aonde? Ao processo. Então, se pediu a preposição a, é porque aqui seria o meu objeto indireto, tá? Então, aqui é verbo transitivo direto e indireto. É simples assim. O juiz anexou o documento ao processo. O juiz anexou o quê? O documento aonde? Ao processo. Então, esse é o famoso VTDI. Verbo transitivo direto e indireto. Vamos agora para mais um. Que é o nosso verbo intransitivo. Aí o verbo intransitivo, eu falei para vocês que os três acima aqui
eles têm um complemento do verbo, que é o meu objeto direto, objeto indireto, objeto direto e indireto. Já o verbo intransitivo, ele não tem complemento, porque ele passa uma ideia completa, ele não precisa de complemento. Por exemplo, Tício faleceu. Tício faleceu. Veja que agora você vai fazer a mesma coisa. Você vai identificar o verbo falecer. Você vai fazer a primeira pergunta ao verbo para achar o sujeito. Quem é que faleceu? Tício. Então, Tício, veja bem, Tício é o meu sujeito. Qual o tipo de sujeito? Simples. Então, Tício é o meu sujeito. Qual o tipo de sujeito? Simples. Eu sei que falecer aqui é o meu verbo. Agora, qual o tipo de verbo? Veja, eu não preciso de nenhuma complementação. Se eu falo para você que Tício faleceu, você já sabe que ele faleceu. Então, aqui é verbo intransitivo. Agora, toma cuidado que na prova eles vão querer botar uma complementação. Por exemplo, Tício faleceu de atropelamento. Aí, cuidado que você vai ter assim na cabeça. Pô, quem falece, falece de... Olha só onde você vai errar. Quem falece, falece de alguma coisa. Tício faleceu de quê? Aí você vai falar assim, de atropelamento. Então, de atropelamento é o meu objeto indireto e falecer é o meu verbo transitivo indireto. Você vai errar. Por que você vai errar? Porque falecer passa o sentido completo. Eu não preciso de atropelamento. De atropelamento é a maneira que ele morreu, é a causa que ele morreu, é o modo que ele morreu. Aqui a gente vai falar de adjunta adverbial, que não é o caso em tela hoje. A gente vai falar de adjunta adverbial. Aí tem vários tipos de adjuntos adverbiais. Adjunta adverbial de moda, adjunta adverbial de causa, adjunta adverbial de instrumento, adjunta adverbial de lugar. São vários tipos de adjuntos adverbiais. Aqui, ele não está complementando o sentido do verbo na transitividade verbal, ok? Por quê? Porque o verbo, por si só, já passa o sentido completo. Então, nesse caso aqui, tome cuidado com isso, tá? Não é verbo transitivo indireto, isso aqui não é o meu objeto indireto, e ele não pede essa preposição de. Quem falece, falece. Veja comigo, quem falece, falece. Professor, isso aí seria o quê? Seria de atropelamento. Seria o meu adjunto adverbial. E depois eu posso te dar uma aula completa. É só você deixar aqui no comentário se você quer uma aula completa de adjunto adverbial. Tá bom? Então, olha só. Em princípio, volta aqui para mim. Você basicamente pegou uma aula aqui, não vou falar completa, claro, né? Mas você pegou uma aula, pegou um bizu para você identificar o verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, verbo transitivo direto e indireto. E o verbo intransitivo. Se você quiser ser fuzileiro naval, aprendiz de marinheiro, sargento aeronáutico, esse aqui é o lugar certo. Vou deixar na descrição o link de cada curso desse que eu falei. O link para você saber mais sobre fuzileiro naval, o link para você saber mais sobre aprendiz de marinheiro, o link para você saber mais de sargento de aeronáutica, que é o nosso curso novo aqui, que é EA, nosso curso novo. Cada curso desse, basicamente é o menor valor do mercado. Você pode pesquisar. Se você achar um valor menor, você fala comigo. Mas basicamente é o menor valor do mercado. E além de ser o menor valor do mercado, ainda parcelamos em 5 vezes sem juros. Aproveitem que é por tempo determinado, tá? Aproveitem que é por tempo determinado. Isso aqui independe de Black Friday aí, tá? Independe de Black Friday, tá bom? Independe disso aí. Aqui é simplesmente um desconto que o PRO Concurso está oferecendo para você, jovem, que quer ser militar. Antes de qualquer coisa, não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar para fortalecer. E, cara, eu quero saber se você quer ter aula. Você quer ter aula de graça aqui pelo YouTube? Quer ter bizu? Quer ter aconselhamento aqui pelo YouTube? É só você falar que sim, é só você falar que sim, é só você compartilhar. Vim fazer parte aqui do PRO Concurso, que vai estar ajudando demais. Beleza? Ó, PRO Concurso, para que juntos possamos voar alto. Foi alto, querido concurseiro. Fui.